Esse é o erro que faz o seu canal de futebol não crescer, uma edição sem impacto. Mas calma que hoje eu vou te revelar 5 hacks profissionais usados por canais como Outset Sports que vão transformar os seus vídeos. E o melhor, hein? Eu vou te mostrar como fazer isso no CapCut PC e no celular. Então fica comigo porque o hack número 4 é o que vai levar a sua edição a outro nível. O primeiro hack é o movimento de câmera dinâmico. Você já deve ter visto esse tipo de animação em canais de esportes. E tem um detalhe muito importante que muda tudo. E eu vou te mostrar agora. Primeira coisa, nós vamos arrastar aqui a imagem do Neymar para nossa tela e vamos aumentar a escala até ele ficar assim, ó, corpo inteiro aqui enquadrado na nossa imagem. Agora eu vou segurar o Shift, tecla para a direita, vou andar 10 frames e com a imagem selecionada eu vou criar aqui um keyframe na escala e um na posição. Voltando ao início aqui, ó, eu vou aumentar essa escala bastante. Isso aqui é um zoomzinho para prender a atenção logo no início, tá? Chegando mais ou menos aqui, ó, nesse momento, que seria o meio aqui da narração, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco a escala e descer esse cara aqui, criando um movimento de zoom out. E mais aqui no final, eu vou dar um zoom in, né, que é aumentar a escala e descer um pouco a imagem aqui, para a gente ter um resultado parecido com isso aqui, ó, que você tá vendo na sua tela. Agora o grande segredo, o detalhe que muda tudo, é você clicar com o botão direito na sua camada, mostrar a animação de velocidade variável e nós vamos pegar aqui, ó, todos os nossos keyframes, nossos pontos. Clicando aqui na curva, nós vamos colocar isso aqui, ó, desaceleração circular. Nós temos escala posição e a posição X e Y. Como você pode ver aqui em X, a linha tá reta, então nós não temos animações. Podemos selecionar o keyframe e teclar delete para tirar, isso diminui a bagunça aqui para a gente não ficar confuso. Em Y tem animação, vou selecionar todo mundo, clico aqui nas pré-definições, desaceleração circular. Lá no celular não tem segredo, é basicamente a mesma coisa. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho aqui a timeline para a gente ver os frames ali em cima. E levando aqui em 10 frames, a gente pode começar a criar a nossa animação. Vou tocar aqui embaixo e rolar até achar a proporção de aspecto e colocar em 9:16. Agora eu vou aumentar aqui, ó, fazendo um movimento de pinça para encaixar a nossa imagem aqui, para ela ficar na tela toda. E aqui, ó, temos 0, aqui em 10 frames eu vou tocar nesse ícone para criar um keyframe ali. Assim nós vamos criar a nossa animação, esse losango representa o keyframe. E aqui no começo eu vou aumentar mais uma vez a imagem para fazer aquele zoom dinâmico. Posso diminuir um pouquinho aqui a timeline e vou seguir fazendo nossos movimentos. Então mais ou menos aqui, ó, eu diminuo a imagem e jogo um pouco aqui para baixo. Cuidado só para você não perder o centro ali. E mais aqui no final eu vou fazer aquele nosso movimento encaixando a imagem e descendo um pouquinho para a gente colocar os nossos elementos ali. Agora eu vou posicionar aqui em cima dos keyframes, né, quando ficar vermelho, e vou tocar aqui nesse ícone de gráfico para a gente poder mexer nas curvas, né, aquele detalhe que a gente tem, e eu vou colocar aqui a desaceleração circular em todas. E com isso a gente tem uma animação bem fluida de câmera e com uma dinâmica legal. O segundo hack é o texto dinâmico. Mas antes eu tenho um presente para você. Eu criei um conteúdo muito especial, totalmente de graça, onde eu vou ensinar você como monetizar com edição de vídeo e também uma aula completa te ensinando como usar o CapCut do zero ao avançado. E além disso, eu deixei um pack para você com arquivos que vão te ajudar muito nas suas edições. Tudo isso é totalmente gratuito. Se você quer garantir a sua vaga e ter acesso a esse presente, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro e acessar 100% na faixa. Espero ver você lá, hein? Para fazer isso, a gente precisa duplicar, então eu vou segurar o Alt, clico e arrasto para cima. Agora, com a cópia selecionada, que é a de cima, eu vou vir aqui em remover plano de fundo e clicar em remoção automática. Assim, essa de cima vai ficar sem fundo, enquanto a de baixo vai ser o nosso preenchimento. Agora eu vou vir aqui em texto e vou adicionar um texto padrão entre essas duas imagens. Ó, eu quero que ele fique bem aqui, ó. E eu vou escrever aqui, né, tudo maiúsculo, destruindo. Posso escolher uma fonte legal, como a Montserrat, por exemplo, e colocar aqui o caractere em -1, assim ela fica mais juntinha, e aumentar aqui um pouco o tamanho.
Também vou vir aqui na cor e trocar para um tom de vermelho que fique bacana, né? Que combine com o estilo do nosso vídeo. Agora nós vamos sincronizar a entrada desse elemento com esse movimento de câmera que a gente fez aqui, ó. Então, mais ou menos aqui, eu vou andar 10, 20, vou criar aqui um keyframe na posição, volto aqui no início, vou descer aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui. E também eu posso criar um na escala, então eu vou levar aqui no final, criar ele aqui na escala, e no começo eu levo isso aqui para 0, que vai acontecer essa animação aqui. Clique com o botão direito, vamos mostrar a animação de velocidade variável e trabalhar aqui com a pré-definição. A pré-definição de desaceleração cúbica vai ficar bem legal. Fazer um ajuste, colocar um pouquinho aqui mais perto da cabeça dele, ó. O que nós vamos fazer agora é fazer esse texto acompanhar o movimento da câmera. Então, utilizando a animação que a gente fez anteriormente de referência, nós vamos criar um keyframe aqui, tanto na posição quanto na escala, e levando aqui no keyframe final da nossa animação de câmera, a gente vai ajustar aqui, ó, tanto o texto quanto a escala, ok? E colocar aqui a mesma curva que é a desaceleração circular. Isso vai fazer com que o nosso texto acompanhe e faça parte do todo aqui do movimento de câmera, né? Uma dica extra, se você quiser, pode selecionar o texto, vir aqui em animação e colocar uma animação bacana que vai ajudar a compor junto com a outra animação. Você só aumenta aqui, ó, a duração dela. Toca aqui em cima da imagem e aqui no menu embaixo nós vamos rolar até encontrar duplicar. Clicando nessa opção, nós vamos duplicar ali a nossa imagem. E vindo aqui na primeira e tocando na opção camada aqui no menu, a gente consegue jogar ela aqui para baixo, organizando essas camadas. Agora o que eu vou fazer é selecionar a imagem de cima e rolando aqui o menu, eu vou tocar em remover plano de fundo e tocar em remoção automática. Assim nós vamos ter o fundo da primeira imagem removido. Agora eu vou clicar aqui para adicionar um novo texto e vou escrever o nosso texto, que é destruindo. Eu também vou tocar aqui em fontes, trocar a fonte para Montserrat, e também em estilos eu vou trocar a cor. Na verdade já está vermelho, mas é só você escolher a cor vermelha aqui. Também vou tocar nessa opção para poder diminuir o caractere em -1 para fazer toda a formatação que a gente fez lá no PC. Agora o que eu preciso fazer é tocar aqui em cima da camada do texto e ir em camadas, que assim eu posso clicar em enviar para frente para esse texto ficar entre as duas imagens. Como você pode ver, não deu certo porque o texto ficou atrás da imagem que tem fundo e não da sem fundo. Para resolver isso é muito simples, ó. Vou tocar aqui para desfazer o que eu fiz e agora eu vou selecionar a segunda imagem e toco em camada, ela vai para baixo. Agora eu posso tocar, segurar e alinhar ela com a outra imagem. E agora sim, eu consigo pegar o meu texto que saiu do lugar, ó, toco e seguro, vou arrastar ele aqui no lugar. E agora sim eu consigo fazer isso. Mas para isso eu preciso selecionar o texto, vir em camada no texto e agora sim enviar ele para frente. A partir daqui eu posso levar a agulha de reprodução um pouco para frente aqui no nosso texto e, utilizando a ferramenta de keyframes, marcar o ponto final da nossa animação e no ponto inicial levar esse texto para baixo e também diminuir a escala dele. Assim nós temos o texto saindo de trás ali do Neymar. A gente também precisa sincronizar ele com o momento certo do movimento da câmera. Agora a gente vai fazer aquele movimento final acompanhando o movimento da câmera que nós fizemos na imagem. Então tudo que eu preciso fazer é posicionar a agulha como referência aqui nos keyframes da imagem e criar um keyframe no texto
E aqui, utilizando a ferramenta básico, eu vou fazer um ajuste no eixo Y, né, que é o eixo vertical, descendo o texto um pouquinho e também fazer um pequeno ajuste no zoom. Isso tudo alinhado com o último keyframe da nossa imagem. E também vou tocar aqui na ferramenta de gráficos e colocar desaceleração circular. Assim a gente tem aquela sincronização entre o movimento de câmera do texto e da imagem. Isso aqui já leva a gente ao nosso terceiro hack, que é a entrada de elementos em tela. André, mas só uma entrada de 2 logos na tela, você que pensa. Tem um detalhe aqui muito importante que pouca gente ensina, então vamos lá. Com os 2 logos aqui, eu vou definir o momento onde eles vão entrar, que é bem aqui, ó. Bem nesse zoom aqui, tá? Agora eu vou selecionar os 2 e diminuir o tamanho para a gente conseguir encaixar esses 2 aqui no nosso design. Então eu vou jogar o logo da Nike para cá e o da Panini para cá. Trabalho aqui a escala, ajusto o alinhamento para ficar bacana aqui na tela. O que vai acontecer também é um entrar depois do outro, então eu vou pegar e fazer uma escadinha assim, ó, criando um atraso entre eles, ó. Primeira coisa, utilizando os keyframes, nós vamos andar 10, 20 e fazer uma animação de posição. Keyframe na posição, volto no início e arrasto aqui para baixo. Vou mostrar a animação de velocidade variável e colocar uma pré-definição bacana. Pode ser a desaceleração circular. Eu vou fazer o mesmo com o logo da Nike. Vou jogar esses 2 aqui, ó, embaixo da foto do Neymar. E aqui vem a dica. Assim tá bacana, né? Mas eu tenho uma dica ainda melhor para você. Vou pegar o logo da Panini, botão direito, crio um clipe composto. E eu vou fazer um corte nesse logo no momento em que ele estiver chegando aqui, ó. Vou cortar a animação dele no meio, tá? Mais ou menos aqui, ó, e eu posso voltar para o lugar. E o que a gente tem, ó, é esse efeito dessa animação mais curta. Nós criamos uma animação mais longa e deixamos ela mais curta. Isso é muito interessante. E eu vou fazer o mesmo com o logo da Nike. Crio o clipe composto e reduzo aqui o clipe para cortar a animação. A ideia é que a gente coloque esse logo para entrar no meio do movimento. E aí eu vou jogar eles um pouquinho mais para frente, ó, para sincronizar com o movimento. Copa do Mundo. Beleza, vamos fazer isso aqui agora lá no celular. As 2 imagens na linha do tempo, eu vou selecionar a segunda aqui, tocar em camada para ela ir para baixo. Assim a gente consegue trabalhar com as 2 ao mesmo tempo. Também vou tirar o encerramento daqui, um toque em excluir e pronto. Agora, utilizando aqui a ferramenta básico, eu vou trabalhar com a escala e a posição desses 2 logos para eles ficarem ali um do lado do outro e numa boa posição para a gente poder fazer a animação. Agora eu vou selecionar cada logo e criar um keyframe aqui a uns 20 frames, tá? Essa vai ser a duração da nossa animação. Vou levá-la para o começo e agora arrastar os 2 logos para baixo para a gente ter aquela animação dos logos entrando na tela. Também eu vou acessar aqui os gráficos para personalizar a curva dessa animação e eu vou utilizar a desaceleração circular nos 2 logos. Agora eu vou tocar aqui nas opções de exportação, eu vou desmarcar esse Ultra HD com IA, vou deixar a resolução em 720p mesmo, vou colocar a taxa de quadros em 30 segundos e vou clicar em exportar. Agora aqui dentro do nosso projeto eu vou trazer o vídeo que a gente acabou de exportar. Agora com ele selecionado eu vou em remover plano de fundo, vou tocar em chroma key e retirar esse fundo preto que aí a gente tem só o logo. O que eu preciso fazer agora é fazer cortes nesse clipe até que a gente tenha o resultado da animação igual no PC, que é aquele detalhe da animação começar quase no final ali para dar aquele efeito legal na animação. Quando eu conseguir esse corte legal, basta eu tocar e segurar para ajustar o ponto dessa animação para ela entrar bem sincronizada com os movimentos de câmera. Assim a gente tem um ótimo resultado. Nosso quarto hack são as linhas animadas que ajudam a trazer um dinamismo muito grande para o seu projeto e também direcionar onde o espectador tem que olhar. Para a gente fazer essas linhas, eu vou clicar aqui nesse mais da nossa timeline para criar uma nova linha do tempo. E agora vindo aqui em stickers, formas, eu vou pegar aqui o círculo, arrastar para nossa timeline. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui a proporção da tela para 16:9, tá? Vou aumentar aqui a escala
desse nosso círculo, deixar ele o maior possível na tela. E aqui eu vou tirar o preenchimento e trabalhar com o traço. Então vou deixar aqui o traço um pouco mais grosso, aqui em torno de 8, e vou trabalhar com a cor vermelha. Você pode trabalhar com a cor que você quiser. Agora eu vou aumentar aqui a camada da forma bastante, para a gente ter uma duração legal. Botão direito em cima dela, criar um clipe composto. Aqui nós podemos trabalhar com máscara, mas um detalhe importante, não dá para a gente animar esse círculo simplesmente vindo aqui, adicionando uma máscara e animando, tá? Essa linha vai cortar esse círculo em momentos que a gente não quer que ele seja cortado. Para isso, nós vamos criar uma máscara aqui, dividir, colocar ela em 90 graus e nós vamos clicar aqui e criar um novo clipe composto. Agora sim, nós podemos vir, criar mais uma máscara e com dividir, agora sim, a gente consegue animar aqui e revelar esse nosso círculo. Então, voltando aqui no começo com a rotação em 90, eu vou andar 10, 20 frames e marcar um keyframe aqui na rotação da máscara, tá? Vou voltar para o começo e levar isso aqui, ó, para cima. Você vê que ali em cima aparece o ângulo, né? Então, menos 90, aqui nós temos esse círculo sendo revelado. O que eu vou fazer agora é duplicar isso aqui. Então eu seguro o Alt, arrasto para cima. Eu tenho a outra metade desse círculo. Com essa metade selecionada, eu vou vir aqui nesse ícone e espelhar. Assim, ó, eu tenho os dois pontos. O que eu preciso fazer aqui agora é arrumar essa animação. Então, ó, eu vou até tirar a visualização da de baixo para a gente ver só a de cima, tá? E o que que eu quero? Eu quero que essa animação comece daqui para ela completar a outra. Então, para isso, ó, eu vou tirar a visualização dessa de baixo e ficar só com a de cima. O que a gente precisa fazer aqui é trocar essa animação para ela começar daqui de baixo. Então, para isso, eu vou vir aqui, eu vou zerar a rotação nesse momento e eu também vou zerar a rotação nesse momento aqui, nos dois keyframes. Então aqui nesse primeiro keyframe, posicionado em cima dele, eu vou rotacionar assim, ó, menos 90. Só que eu preciso que aqui essa linha esteja apagada para eu revelar ela. Então eu vou vir aqui, ó, e inverter essa máscara. Agora, voltando aqui, eu vou fazer o giro completo até aqui, que são 90 graus. E a animação que a gente tem é essa. Então essas duas animações agora, elas são complementares, mas você vai perceber que elas não estão em sincronia, e isso acontece por dois motivos. Primeiro, que a gente precisa sincronizar elas aqui no tempo, para que as duas comecem, ó, uma depois da outra. E segundo, nós precisamos trabalhar a curva. Então, botão direito, mostrar a animação de velocidade variável. Vou pegar essa curva aqui e a de baixo eu vou colocar a saída cúbica. E a de cima eu vou colocar a entrada cúbica. E você vai perceber que essas duas curvas se completam. A única coisa que a gente tem que fazer é resolver aqui, ó. A gente vai fazer isso até uma não atropelar a outra mais aqui, ó. Até elas se complementarem mesmo. E feito isso, basta selecionar as duas, criar mais um clipe composto, que agora você tem um clipe composto disso. André, achei muito devagar. Vem aqui em velocidade e vai aumentando a velocidade conforme você achar que precisa, ó. Agora você tem essa animação muito mais rápido ou um pouco mais devagar. Um detalhe legal lá do Outset Sports e muitos canais de esporte é que aqui dentro a gente pode colocar um efeito que se chama Brilho 2. Você pode procurar ele ali na barra de pesquisa e ele cria um brilho pra gente aqui que pode ser controlado através aqui dos nossos controles deslizantes. Eu também vou criar uma versão dessa mesma animação, só que retangular, e é a mesma ideia. A única coisa que eu vou utilizar a ferramenta de forma personalizada para criar aqui um retângulo separado em duas partes e animar ele sequencialmente da mesma forma que a gente fez com o círculo. Agora, para fechar, nós vamos pegar esses nossos elementos, ó, dar um Ctrl C e lá na nossa linha do tempo principal posicionar eles nos momentos certos, ó. Então esse é mais ou menos aqui, ó.
E a única coisa que a gente precisa fazer é sincronizar com os nossos movimentos, ó. Então, sincronizado com esse keyframe aqui, eu vou pegar esse, ó, vou criar na escala, na posição, e no momento do próximo movimento eu ajeito ele aqui, ó. E faço o mesmo no último movimento aqui, ó. E coloco a mesma curva que a gente colocou na imagem. Lá no CapCut Mobile nós ainda não temos uma forma efetiva de fazer essas linhas animadas, mas eu trouxe a solução para você. Eu deixei aqui junto com os arquivos dessa aula esses elementos para você fazer o download. E lá dentro do CapCut no celular, basta você abrir esses elementos como um vídeo. Você pode fazer de duas maneiras, seguindo esse caminho que está passando na sua tela, onde você trabalha com os modos de mistura e retira esse fundo preto, ou fazendo aquele processo que nós fizemos nos logos, indo em remover plano de fundo, chroma key e retirando o fundo preto. Aí é só posicionar o elemento na tela, animar os keyframes como nós fizemos lá no PC e tá feito. O quinto hack é a transição suave, também conhecida como Match Cut, que é uma técnica muito interessante para fazer transições. E para a gente fazer isso, nós vamos pegar aqui nossa animação e para a gente fazer isso, ó, vamos aumentar aqui um pouco a duração da narração. E aqui nós vamos aumentar também a duração dos nossos clips e fazer uma animação de cada elemento saindo da tela, só que eles vão sair sincronizados. Então para isso, ó, eu vou aumentar aqui a imagem do Neymar e mais ou menos nesse momento aqui, ó, dou um pequeno espaço aqui a partir do último keyframe que a gente criou e eu vou criar aqui um keyframe na posição. Eu posso fazer isso em todos os nossos clips na mesma posição, porque a gente quer que eles saiam da tela. Agora eu vou andar aqui 30 frames e eu vou levar cada elemento para a esquerda. Se faltar clipe, é só você aumentar a duração que fica tudo certo. Segurando o Shift, você consegue tirar todo mundo da tela sem mexer na vertical, somente na horizontal, que é o que a gente quer. Para não ter erro, essa imagem aqui, ó, a gente pode ver quanto deu aqui em X, no caso, e colocar o mesmo nessa para não ficar diferente, né? Agora, nós vamos clicar com o botão direito, mostrar as curvas de velocidade, e nós vamos trabalhar aqui em X, que é onde a gente tem o movimento, com a entrada cúbica. E nós vamos colocar essa curva em todas as animações que nós fizemos agora. Bom, feito isso, eu poderia pegar todo mundo aqui, ó, e criar um clipe composto. Mas eu não vou conseguir porque eu já tenho a quantidade limite de clipes compostos criados aqui. Dito isso, nós vamos fazer algo mais simples, né? Então eu vou desativar aqui o som do nosso projeto e eu vou exportar isso aqui como um vídeo. Então eu vou clicar aqui em exportar e eu vou chamar isso aqui, ó, de Insert Futebol. Vou deixar aqui a resolução em 1080p superior e exportar isso aqui. Porque agora eu posso até criar uma nova linha do tempo aqui e trazer esse nosso vídeo aqui para dentro. Com o vídeo aqui, é como se a gente tivesse um clipe composto, né? E agora, ó, tá aqui o segredo. Como que vai funcionar isso aqui? Nós fizemos esse movimento e nós vamos cortar ele no pico de energia dele mais alto, tá? Que é mais ou menos aqui, ó. Mas é claro, a gente pode ajustar isso aqui, ó. Nós vamos cortar ele para terminar aqui. O próximo clipe, ele vai continuar esse movimento. Então, o próximo clipe, ó, é esse aqui, ó. Eu vou jogar na timeline. Vou tirar o som disso aqui, ó. Extrair o áudio, tudo. E vou utilizar ele. Primeiro, vou clicar nele e aumentar essa escala aqui, para a gente ter espaço para trabalhar. E vou encontrar aqui o momento, ó, da convocação do Neymar. Bem no momento que troca aqui, ó. Isso, ó lá. Trocou pro Neymar. Então, eu vou cortar ele mais ou menos aqui. Agora, eu preciso achar um momento aqui onde eu consiga fazer a animação sem ter nenhum problema, tá? Eu preciso de fluidez. Então, eu acredito, ó, que aqui vai dar certo. Vou aumentar mais um pouquinho para tirar aquele texto dali.
Então aqui como vai funcionar? Eu preciso que esse movimento ele aconteça assim, ó. Ele precisa complementar o outro, né? Então ele vem, sai para a esquerda, esse aqui tem que vir assim, ó. Porque assim ele vai complementar o outro movimento. Então aqui no início eu vou criar um keyframe aqui na posição, vou andar 10, 20, 30 frames e eu vou arrastar a posição aqui, ó, para a esquerda. Tá? Assim a gente tem um movimento, ó, que ele vai complementar esse aqui. Eu vou clicar com o botão direito, mostrar as curvas aqui, e eu vou colocar aqui em X, que é o nosso movimento, a saída cúbica. A entrada cúbica e a saída cúbica, elas se complementam. Então, como a gente colocou a entrada cúbica no outro, ele vai complementar bem o movimento. Então, eu vou pegar aqui, ó, criar um clipe composto. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo, que é cortar o movimento aqui, ó, no ápice dele, para que um complete o outro, ó. Alguns ajustes finos aqui. E aqui dentro do celular não é diferente. Nós vamos pegar todos os nossos clips, marcar aqui a posição inicial utilizando os keyframes, como a gente fez nos hacks anteriores. Vamos levar aqui 30 frames para frente e tirar todo mundo da tela. Colocar a mesma curva, que é a entrada fácil, em todos. Daqui nós vamos também exportar esse nosso projeto, transformar ele num vídeo. Agora nós vamos pegar o nosso segundo vídeo, fazer a animação nele, porque nós não temos clipes compostos no celular. Então nós vamos fazer toda a animação, exportar e agora colocar os dois dentro de um projeto e fazer os cortes e ajustar esse movimento para ficar bem bacana. O que vai deixar esse vídeo melhor ainda são os efeitos sonoros. O som, ele é 50% da nossa edição e por isso, ó, eu fiz esse vídeo aí que tá aparecendo na sua tela que vai te ajudar demais. Clica nele aí.